Boa noite a todos. Vamos iniciar os estudos desta noite através da vibração de uma prece, mentalizando um ambiente propício, harmonizado, que possamos ter uma noite agradável de estudos, sentindo essa leveza, deixando as preocupações lá fora, drenando as tensões do dia, nos preparando para este momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo aqui fala sobre agradecimento e uma maneira prática da gente começar a botar isso no nosso dia a dia. Achei interessante a maneira como ela abordou esse tema. E na realidade, ao longo da caminhada, eu fui percebendo que é mais do que isso. A gratidão é uma ferramenta poderosa que nós temos de transformação de vida. E quando eu estou falando de transformação, ela traz resultados para a vida afetiva, ela traz resultado para relacionamento com os filhos, para a vida financeira. Tenho alunos praticando a metodologia da gratidão e que a vida saltou, assim, aumentou, triplicou a quantidade de cliente. Para a saúde, gente se curando de depressão, praticando a gratidão com método. Altera significativamente. Então é essa, Márcia, a importância maior da gratidão? Ela é muito importante, ela é significativa porque ela alinha a nossa energia. Ela faz a gente enxergar a vida de uma maneira diferente. O que eu costumo dizer? Todo mundo tem problema. Tem gente que acha que nasceu com o dedo podre e que Deus escolheu para castigar e que tudo dá errado para aquela pessoa, né? Tem gente que diz, isso acontece comigo. Porque eu sou um infeliz. Porque minha vida financeira, minha saúde. E eu costumo dizer que não acredito num Deus sacana que escolhe alguns para sofrer na vida e outros para dar certo. Não tem isso. Todo mundo tem um percentual de problema na vida, todo mundo, e ele é mais ou menos igual, e todo mundo tem um percentual de bênçãos. Acontece que tem gente que escolhe olhar para o problema, tem gente que escolhe olhar para a bênção. A história, mal comparando, fazendo a analogia a isso, tem aquela metáfora que todo mundo fala, né? Do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Exatamente. Todo mundo só vê o lado ruim. Tem gente que olha o lado meio vazio e tem gente que olha o lado meio cheio. Acontece que o lado que você olha não é um detalhe, isso muda totalmente a tua vida. O Covey, do livro Os 7 Hábitos, ele diz o seguinte, que 10% do que acontece na nossa vida a gente não controla. Se está chovendo, fazendo sol hoje, isso não tem jeito de controlar. Mas os 90% que vem depois, que é a nossa reação aos 10%, isso define a nossa vida. Eu acho que nós somos, de fato, os construtores do nosso próprio destino. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem livre-arbítrio, né? Mas de uma maneira muito poderosa, muito mais do que o óbvio. Acontecem coisas impressionantes quando a gente muda o olhar. Eu falo para a minha audiência que a vida dá mais do mesmo. E o nosso cérebro tem um jeito curioso de funcionar. Ele entende que a coisa que você coloca foco é essa que é importante para você. A gente sabe disso. Tudo que a gente põe foco na vida profissional, na vida afetiva, por que traição é complicada num casamento? Porque você tirou o foco do relacionamento. Não é nem por uma questão moral. Na hora que se divide a energia, não tem jeito das coisas funcionarem da mesma maneira. Não há nenhuma questão moral aí. O que está ligado é o foco. Por que algumas carreiras dão certo para algumas pessoas e outras ficam recomeçando sempre? Tenta um pouquinho por um caminho. Não deu, isso não virou. Vamos seguir adiante. Que pessoas eu tenho visto dar certo na vida? Pessoas que fazem não para ver se dá certo, que fazem até dar certo. É a questão do foco. Só que a mente funciona assim. Se eu começo a reclamar da falta de dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque as minhas dívidas, porque a minha dificuldade financeira. Se eu falo tanto disso, eu estou pondo foco aonde? Na falta, na escassez. O que a mente entende? Ela gosta disso, porque fala toda hora nisso. É tão importante para ela, vamos mandar mais falta, mais escassez. É óbvio, não é meio lógico até, Rui? Tem lógica isso. Você já pensou na palavra reclamar?
Já pensou? Reclamação deve ser o oposto de gratidão. É. O que quer dizer, etimologicamente, o que quer dizer reclamar? Vamos pensar no reclamar. O que é clamar? Quando a gente diz ele clamou a Deus, é pedir com muita intensidade, não é isso? Reclamar é pedir 2 vezes. Na hora que você está reclamando da doença, você está pedindo 2 vezes mais doença. Quando você está reclamando daquele chefe chato, você está pedindo para ele ser cada vez mais chato. Quando a gente põe foco no problema, mais do problema a gente terá. É muito interessante isso. É tão óbvio e a gente não se dá conta. Então, qual que é a sacada? E o legal é que a gratidão funciona para quem acredita e para quem não acredita, Rony. Isso é o mais louco da história. Também acho. Pois é como a lei da gravidade. Tá. Se você disser, não, eu não acredito que se eu soltar um objeto ele vai cair. Esse negócio de lei da gravidade é balela. Não, Solta, vai cair. ele vai cair. Né? E a gratidão é a mesma coisa. Esse negócio de gratidão, essa psicóloga louca aí de cabelo vermelho falando essas palhaçadas, essa palhaçada. Isso tem... Aí cada um fica tentando me enquadrar numa linha espiritual religiosa. Ela deve ser de tal linha. A gratidão funciona para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus. A gratidão funciona para quem acredita na gratidão e para quem não acredita na gratidão. Basta praticar. Por quê? Porque é a mudança do olhar. Imagina como se a tua vida fosse uma grande feira cheia de frutas e verduras invisíveis. Você não está vendo. Aí, de repente, você presta atenção nos abacaxis e eles aparecem. E aí você pode pegar. Você presta atenção nas bananas, eles aparecem, você pode pegar. Tudo na vida está à nossa volta, bênção e maldição. Se a gente olha para as bênçãos, elas aparecem e a gente, oba, peguei. Se a gente olha para a maldição, é isso também que vai conectar e a vida dá mais do mesmo, simples assim. Inclusive você tem exercícios que você ensina, quer dizer, mostra o quanto a gente reclama. Muito. Eu vou fazer contigo, isso só então rola desafio. Então tope. Tá. Então tá, vou ensinar para quem está em casa também. Tá. Primeira tarefa, essa eu vou te dar de presente, uma pulseirinha aqui, essa diz, a sua vida nunca mais será a mesma. Vou mostrar primeiro em mim, depois você vai ficar com ela para fazer por 2 dias, você tem que fazer esse exercício. Tá. A ideia é assim, a gente põe um elástico, qualquer coisa que estique um pouquinho no pulso, Tá. por 48 horas. E você não pode reclamar, julgar ou criticar. Nem em palavras, nem em pensamentos. Não pode. Ai, que trânsito horroroso, já reclamou. Tô perdido. Não pode. Cada vez que reclamar, pois é, por isso que eu quero ver se você vai dar conta do desafio. Tá. Cada vez que reclamar, julgar ou criticar, tem que mudar a pulseira de braço. E dá trabalho mudar. E por isso a gente se toca que reclamou, porque trocou de braço. Reclamou de novo, reclamou até que teve que mudar de braço, muda de novo. Se tiver que mudar 5 vezes seguidas, muda, dá trabalho, começa a doer o pulso. Tinha um outro que eu fazia que era mais sacana, que era um elástico que a gente não puxava e doía quando reclamava, para ensinar o cérebro a não fazer. Tá. Né? Por que dá o efeito? Porque você percebe que vai trocar de braço umas 200 vezes por dia. E aí a gente começa a sacar como eu sou chato, como eu reclamo, como eu critico. E aí qual que é o desafio? Cada vez que troca, porque é 48 horas sem reclamar, julgar ou criticar. Cada vez que trocar de braço, começa a contagem do 0. Não pode por 48 horas reclamar, julgar ou criticar. Ou seja, não pode trocar pulseira. Não posso mais sair na rua. Não posso mais dirigir automóvel. Pois é. Então todo mundo vai arrumar uma borrachinha aí para colocar no pulso. Então é o que a gente fala aqui toda segunda-feira. É o nosso foco mental, onde a gente está direcionando o nosso poder mental. E a gente não se dá conta de como isso influi e interfere na nossa vida. Fazendo uma manutenção aqui nos notebooks do CEPA, eu acabei achando uma palestra que estava gravada no notebook ali, não sei quem é o autor, porque não está registrado ali no documento. Se alguém for autor, pode me falar que eu passo os créditos aqui de quem fez, mas achei muito interessante e resolvi trazer para vocês hoje. Fala também nesse mesmo foco do nosso direcionamento mental, do agradecimento, de como a gente precisa orar e vigiar, no sentido de estar consciente do que a gente está fazendo. Porque a gente está no piloto automático e vem
criando dificuldades desnecessárias no momento atual da nossa vida. Só por conta de não conhecer esses pequenos mecanismos que influenciam muito o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. Então, trazer essas informações práticas é o objetivo desse nosso estudo, para a gente começar a fazer essa mudança necessária. Porque do jeito que a gente veio vivendo, a coisa continua igual ou piorando. Então, algo deve ser feito. E aqui a gente estuda esses mecanismos que influenciam a nossa vida e o que fazer para a gente se libertar ou resolver essas situações. Então, quem tiver dúvida ou quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Então, há 500 anos antes de Cristo, Sócrates, indo lá no templo de Delfos, viu essa inscrição lá e usou esse ditado, esse termo aqui em toda a vida dele. E segundo o nosso conhecimento, isso aqui já é 1.200 anos antes de Cristo, estava lá no templo, inscrito no templo de Delfos, no portal lá. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, como a importância do autoconhecimento, da gente se entender, se conhecer, entender o que a gente é. Nós somos o universo em nós mesmos e a gente não dá bola para isso e só fica olhando para fora. Para programa, para assuntos, para notícias, sempre focando para fora. E quando a gente está num momento de silêncio, a gente fica até meio perturbado e tem que ligar uma televisão, tem que ligar um som, uma música, que a gente não consegue ficar em contato conosco mesmos. Diga, Neuza. Ivone? Não. Então, conhece-te a ti mesmo. E também Jesus trouxe, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? É o conhecimento desse mecanismo geral de evolução no qual a gente está ligado, está envolvido, está imerso. E a gente está aqui para o objetivo da gente se melhorar. A gente está aqui porque deve estar aqui, não é um acaso. Então existe uma sequência, uma interligação entre as nossas existências com um fim de evolução. Só que essa lei maior, essa engrenagem, não exige que a gente muda. Ela simplesmente faz com que a gente passe pelo que a gente fez aos outros. Para que a gente mesmo, estando do outro lado, saiba como é estar lá, saiba que vai estar lá e que não é melhor do que ninguém. Que a nossa felicidade, o nosso bem-estar não pode mais depender de alguém estar sofrendo ou de alguém ser privado de algo. Então nós mesmos vamos querer melhorar, evoluir, por conta de entender esse mecanismo que a gente sempre vai estar do outro lado. Então essa é a verdade que liberta. Quando eu entendo essa verdade, essa lei, eu vou começar a praticar o amar ao próximo como a mim mesmo. Porque eu sei que eu sou maior beneficiado do que o próximo, mais do que o próximo. Eu sei que isso vale para mim, não é só o próximo que vai se beneficiar. Aí a coisa muda de figura. A gente começa a agir porque entende o mecanismo onde a gente está envolvido. E aqui ele fala também de outras questões, né? Não vi, não li, não gostei. A gente está sempre com um copo cheio. E em copo cheio não entra mais nada. Se a gente não esvaziar um pouco a nossa mente de conceitos, de crenças, de verdades temporais, né? Porque ninguém ainda tem a verdade absoluta. Então, se a gente não estiver de mente aberta para isso, a gente só vai criticar, só vai reclamar. Porque para nós é assim,
pronto e ponto final. Tem algumas pessoas que a gente conversa, ou conversa com os familiares, que elas dizem assim, o meu pai diz que ele é assim e ponto final. Ele não muda, ele é assim desse jeito e pronto. Então muitas pessoas se acostumaram a ser assim e não aceitam algo diferente. E quando vem algo diferente, criticam, porque é mais fácil criticar do que a gente mudar. Ver se eu consigo dar um play aqui. Está com um problema no vídeo aqui, mas ele fala disso. Não vi, não li e não gostei. Então, por esse preconceito que a gente tem, a gente começa a julgar as coisas e não aceita nada de novo. Então, aprender a disciplinar o pensamento. Nosso pensamento é criador e a gente não leva isso em consideração. A gente fica deixando entrar no nosso campo mental tudo quanto é bobagem, tudo quanto é porcaria. Tudo que aparece por aí, a gente se liga naquilo e começa a interagir com esse pensamento, com notícias, com assuntos. Então, o pensamento criador gera as nossas palavras, determina nossas ações, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos a nossa alma. Pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de feiura. Isso aqui é um texto do Leon Denis, que viveu, se não me engano, pouco tempo após a codificação da doutrina espírita, lá no final de 1800. Então lá eles já estudavam isso e muito pouco se evoluiu em colocar isso em prática, na utilização desse conhecimento. Agora, com o advento da física quântica, alguns documentários nos chamaram a atenção para isso. O Segredo, Somos Todos Um, e mais alguns documentários que chamam a atenção para essa lei de sintonia vibratória. Tudo que a gente pensa, a gente vai atrair situações semelhantes. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. Não sei se está dando ler. Ele está falando que a gente é muito bom naquilo que a gente pratica. Do you practice joy in your life? Você pratica alegria na vida? Do you practice peace in your life? Paz? Do you practice happiness in your life? Felicidade? Or do you practice a lot of Ou complaining? reclamação? Because if you complain, Se você reclama, você you will ficará get muito bom very nisso. good at it. E ficará And tão you bom get so nisso good at it que achará that you defeito will em find tudo. fault with everything. Mesmo Even when quando there's no não há fault defeitos, that a que o leigo não layman consegue cannot perceber. Você, You, sendo um being especialista, irá expert, perceber. We'll see. What do you O que você practice? pratica? Do you practice Raiva. anger? Because if you Se practice pratica anger, raiva, ficará you will muito get bom nisso. very good at it. E ficará And you tão will get bom so good at it that the que o most acontecimento trivial mais thing, trivial deixará com raiva. trivial thing will make you angry. Like sitting in an airplane watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Pratica ficar If you preocupado, practice being vai ficar worried, muito bom you na will get very preocupação. good at it. And you will Ficará get tão so bom good at nisso it que tudo that preocupará. everything will worry you, including the buffalo you Inclusive don't os problemas have. que não tem. So I propose
If this is true that it's Tudo é a questão de question of prática. practice, then I propose and Proponho que practice pratique a felicidade. joy. Então a gente é bom naquilo que a gente faz. Então se a gente reclama da vida, a gente vai ficar muito bom nisso. E a sintonia vibratória vai atrair para você situações para você ser melhor ainda, para continuar reclamando. Então, por isso que eu falo que se você reza para pagar dívida, o que Deus vai mandar para você? Dívida, você está rezando para pagar dívida. Então vai vir dívida para você pagar. Então tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Ele tem uma força criadora enorme. E a gente não está sabendo lidar com esse poder que a gente tem. E está usando ele a revelia, causando, como eu falei antes, sofrimentos desnecessários. Assim, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Cabe-nos exercitar a disciplina do pensamento. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, que é a nossa proposta aqui, a gente estar consciente de nós mesmos, do que a gente está fazendo aqui, do meio onde a gente está envolvido, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Então é preciso a gente se esforçar. Como o exemplo que aquela psicóloga falou ali, né? Do elástico. Aí você está consciente de que está reclamando. Quando você reclama, você troca o elástico de mão. Então a gente precisa estar participando dessa caminhada da nossa vida. Não só ligar no piloto automático e aí você chega à noite e nem lembra o que fez durante o dia. No carro a gente percebe isso mais facilmente. A gente está preocupado com algo, pega o carro para ir em alguma situação, ou trabalhar, ou resolver algo. Quando você vê, você está no destino. Você nem percebeu por onde você passou, se parou em sinal, se não parou. Fez tudo direitinho, mas estava no piloto automático. Então, nosso cérebro, ele é especialista nisso. Em ficar no automático. A gente precisa desligar ele um pouco e assumir o controle da situação. Sabe que tudo que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente. Então, tudo que a gente desejar vai acontecer. Só que nem sempre agora, nem sempre nesta vida. E aí a gente atende consciências que foram reis tiranos e coloca-os em regressão, onde eles desejaram ser reis, onde eles desejaram governar para mostrar como se faz, para fazer um governo justo, para dar condições mínimas e dignas de vida a toda a população. E quando chegaram lá, esqueceram aquela promessa e fizeram igual àqueles governadores tiranos que eles tinham quando desejaram estar lá para fazer diferente. Então, tudo que a gente deseja vai acontecer. Então, muito cuidado com o que a gente deseja. Quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, aí vai acontecer. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Aqui um texto do Emmanuel, através do Chico Xavier. Conhecer a si mesmo é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Então tem muita coisa boa para a gente viver ainda. E a gente está patinando, está com o freio de mão puxado, por não entender isso. Por querer que a mudança venha de fora. Venha do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do patrão, do governo. Não, a mudança vem de dentro. Se eu mudar, mesmo que ao meu redor nada mude, o mundo vai mudar para mim. Porque eu vou estar percebendo outras situações, outras vibrações. Aqui nesse auditório, tem todas as vibrações passando por aqui. A gente pode escolher com qual delas a gente vai sintonizar.
E posso me sintonizar com reclamação, com inferno, com sofrimento, ou posso me sintonizar com agradecimento, com crescimento, com bem-estar, com saúde. Eu é que determino em que mundo eu vou viver, de acordo com a faixa, com a frequência que eu me sintonizar. Seja livre de espírito, busque a paz e todo e qualquer caminho que você trilhar será iluminado. Então, se eu mudar, todo e qualquer caminho será iluminado. Então, duas pessoas no mesmo local, uma pode estar vivendo no inferno, a outra pode estar vivendo no céu. Dois vizinhos com a casa parecida. Um pode estar sofrendo, o outro pode estar vivendo bem. A maneira como cada um vive, como cada um vê o mundo, como cada um enfrenta essa existência. Então, se eu sei que essa vida é um aprendizado, eu já vou começar a olhar o que acontece comigo diferente. Mas a gente foi ensinado, induzido a acreditar que a vida é uma competição. E aí a gente esquece que é um aprendizado. E é tão forte isso que até o segundo lugar já é perdedor. Veja onde a gente chegou. Segundo lugar já é um perdedor. Só o primeiro lugar é que é bom. E aí a gente fica fazendo todas essas barbaridades com o mundo. Por conta desse pensamento errôneo que a gente foi induzido a acreditar. Apesar das pedras e espinhos que vão ter, a beleza da sua essência resplandecerá pelas estradas da vida. Então eu vou entender que essa pedra no caminho é para eu me fortificar, para eu ficar mais forte e conseguir sobrepor essa dificuldade. Que lá na frente eu vou ter uma outra dificuldade e essa primeira vai me fortalecer para mim conseguir passar pelas demais. Como uma criança, um bebê aprendendo a andar. Quantas vezes ele cai, mas ele continua. Isso não é importante para a vida inteira do bebê, aprender a caminhar? Então exige um esforço nosso. E a gente esquece que quando bebês a gente caiu, 500, 1000 vezes. E a gente sempre se levantava até aprender a caminhar. E agora na primeira dificuldade a gente reclama e não quer mais saber de fazer isso. Mas já esse relacionamento já não está mais bom. Primeiro porque a gente casa achando que o outro vai me fazer feliz e isso não funciona, não existe. Então eu preciso entrar num relacionamento gostando de mim mesmo, me amando, me respeitando. Aí sim eu vou ser uma boa companhia para o outro. Mas a coisa está difícil aqui, daí eu quero casar para o outro me fazer feliz. Só que o outro está fazendo a mesma coisa, daí vão ficar duas pessoas frustradas. Então a gente não constrói um relacionamento, a gente está procurando um resultado mágico, um remédio mágico que vai tirar essas dificuldades, esses sofrimentos, essas perturbações e tudo vai se resolver. Então é um trabalho individual e intransferível. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Mas eu só não vou aceitar as coisas como estão quando eu entendo, quando eu olho para essa situação. Mas a gente vem agindo vem vindo no piloto automático, vem fazendo o que todo mundo faz, acreditando que todo mundo está com a verdade. Aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é bem assim. E a gente acreditando isso, acha que se todo mundo faz, está certo. Só que todo mundo está indo para um inferno mental. Eu vou querer ir também? Não, então pare de fazer isso. Vamos fazer uma retrospectiva, o que eu vim fazendo da minha vida até agora. Nessa retrospectiva eu vou saber o que eu vou viver daqui para frente. E se eu não quero continuar vivendo isso, eu preciso mudar o que eu estou fazendo hoje. E aí, todo dia 31 de dezembro, a gente faz 20, 30 promessas de mudança para aquele ano, né? Mas no dia 1º, no dia 2, já está fazendo as mesmas coisas que fez no dia 2 no ano anterior. Então a gente não quer mudar, a gente só quer que as coisas aconteçam de graça.
Eu estou fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso não funciona, é ilógico e a gente não para pensar nisso. Esse vídeo aqui é para finalizar essa... Primeiro, a gente precisa entender que tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Isso aqui é o selo indelével de Deus. Ele viu que era bom e muito bom. Portanto, eu queria dizer assim de uma forma muito direta, concisa e objetiva. Você nasceu para dar certo. Não acredite nos círculos de negativismo, de pessimismo, de derrotismo. Não acredite nos círculos que negam o teu valor, a tua dignidade ontológica, a tua grandeza. Eu gostaria que você não se esquecesse que há uma centelha divina dentro de você. Há uma vida divina dentro de você. Há uma força eterna, uma força celestial dentro de você. E essa força, ela te capacita diuturnamente. Ela te potencializa todos os dias. E te diz uma coisa: o poder que há em você é muito maior do que os problemas que existem diante de você. A capacidade que há em ti é muito maior que as dificuldades que há diante de ti. Portanto, não desista. Quero até num trocadilho popular dizer: diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Não inverta a ordem dos fatores. Aqui, a inversão da ordem dos fatores altera o produto. Diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Tenha certeza, quem tem fé, alcança o que quer. E quem tem fé, permanece em pé. A tribulação passará. Tudo passa. Só Deus não passa. Só o amor não passa. A paciência tudo alcança. Tudo passará e a vitória chegará. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Porque Deus quer, Deus pode e Deus faz. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Então, desde que a gente se levante em frente o que a vida está trazendo para a gente. Então, não adianta só ajoelhar e ficar rezando. A gente precisa mudar. Não adianta esperar que a mudança, a transformação venha de fora. Então, é uma mudança interior e intransferível, como eu falei antes. Não dá de passar isso para os outros. E a gente vem querendo fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente entende isso, a gente começa a mudar de atitude com eles, né? A gente não quer que os filhos passem pelas dificuldades que a gente passou. Mas eu me fortifiquei por conta dessas dificuldades. Porque eu vou impedir o meu filho de ter essas dificuldades. Ele é um ser eterno, multimilenar, que está passando por isso para deixá-lo mais forte, para enfrentar as dificuldades dessa vida. E a gente fica passando a mão na cabeça, não deixando que eles passem por essas dificuldades e se fortaleçam. Então, a gente está prestando um desserviço para a evolução deles, às vezes prejudicando o trabalho de uma vida inteira. A gente ainda não sabe, ainda não estamos capacitados a sermos pais educadores. Conta a espiritualidade que, em um outro plano, quando os pais vão ter um filho, antes de ter um filho, eles recebem a ficha kármica daquele filho. E eles vão analisar as dificuldades que esse filho tem, quais são os pontos fracos dele, o que ele está vindo para trabalhar. Então, os pais, antes do filho nascer, já estão se preparando para em que pontos eles vão precisar prestar mais atenção. E aqui a gente já pode ter um pouco desse conhecimento. Quando você pensa em ter filho, você faz um atendimento já. Quem é que está na frente da fila para nascer? Você já consegue conversar com essa consciência, ver as dificuldades dela e já se preparar para o que vem por aí. Isso já é possível, mas poucas pessoas fazem isso ainda. A gente faz uma consulta no médico, uma vez por mês, mais uma consulta ou
ou um trabalho de saúde psíquica e espiritual, a gente não faz. E isso elimina uma série de dificuldades desnecessárias. Geralmente os enjoos que a mãe tem é uma diferença de vibração de quem está chegando com a energia da mãe. Então ela sente essa diferença e ela precisa compensar essa diferença, jogar fora essa vibração mais densa que o espírito reencarnante está trazendo. Então geram esses enjoos, é uma diferença de atrito entre eles lá no passado. Então, se antes de nascer você já faz um atendimento, você já vê quais são as diferenças que tem com os pais, com a família que está recebendo eles, não precisa passar por essas dificuldades. Às vezes o filho vem com uma deficiência por conta de não fazer um atendimento e não recompor o modelo organizador biológico. Porque o corpo físico ele é formado através da forma, que é o espírito, que traz a forma do próximo corpo. Então, se a forma está estragada, eu preciso ir lá na forma e corrigir aquele ponto. Isso você consegue fazer no atendimento. E aí o corpo a ser gerado vai vir perfeito. A não ser que isso seja uma prova. Se ele precisa passar por isso, se ele pediu passar por isso, por conta de uma dificuldade de não conseguir superar alguma prova, então ele veio com esse freio para que ele não se exceda ou não se perca. Mas, excetuando esses casos, dá para auxiliar, sim, na chegada desse novo filho que está vindo aí. Então, a chegada é melhor, os pais vão aceitar melhor. Tudo propicia para que a pessoa, esse novo ser, consiga realizar o que ele veio fazer aqui, com pais conscientes do que é ser educador, do que é estar ali para auxiliar. E na doutrina tem essa orientação. Se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, que os pais observem as tendências, as más inclinações dos seus filhos desde o início, desde pequenos, para que tenham uma ideia do que é esse espírito e onde você vai precisar auxiliar. Mas a gente vê um bebezinho todo gracioso fazendo malcriação, ou puxando o rabo de um gato, ou maltratando o bichinho, a gente acha engraçado. A gente não percebe ali uma falha de caráter que vem do espírito já, de uma construção de centenas de existências. E ele está ali esperando a nossa ajuda para ele se libertar daquilo, e a gente acha engraçado e estimula ainda ele ser engraçadinho, acha bonito. Ou ver um filho que fica muito quieto num canto, porque ele é assim, porque não gosta de interagir, ele gosta de ficar quietinho no canto dele. Aí para os pais é cômodo, porque ele não incomoda, ele fica lá no cantinho dele. Aí depois dá com 18, 20, 25 anos, dá um surto nessa pessoa. Aí os pais perguntam, mas como? Por que isso aconteceu? Desde novo já estava sinalizando que tinha algo diferente. E a gente não percebe isso. Então tem que observar os filhos. Começar a entender o que eles trazem na bagagem espiritual, psíquica, o que eles estão vivendo. E a gente só olha e se acomoda com o que está ali, se acostuma muito fácil. Então a gente precisa estar capacitados para ter filhos. Deveria ser como a habilitação para você dirigir um carro. Para você ter filhos, você precisa fazer um curso. E um curso não muito curto, não, com a grade aí de várias horas, para a gente entender o que é uma encarnação, entender o que é uma proposta de transformação, de mudança. E aí sim está capacitado a auxiliar o filho que está chegando. E aí, sabendo disso, a gente também não vai escolher, porque daí o casal quer porque quer ter um menino. Mas para aquele espírito, para a proposta dele, era melhor se viesse num corpo feminino. E o espírito já vem inseguro. Poxa, mas porque eu vim desenvolver aqui, eu preciso devolver a vida para duas pessoas, como mãe. E o pai está esperando um filho. Então já vai haver uma rejeição que fica registrada no subconsciente da criança. Então agradecer o que vem. Vem o que é melhor para o espírito. Não vem o que é melhor para mim. Não é o que eu quero. É o que é melhor para ele.
mas esse conceito de materialismo, de que a vida se criou na formação, de que o espírito se cria na formação do corpo, faz com que a gente não olhe para isso. E são sofrimentos desnecessários, principalmente para quem está chegando. Então a família que está recebendo não sabe como receber ainda. A gente chora quando as pessoas morrem, né, nos velórios, né? Deveria ser invertido isso. A gente deveria chorar quando nasce, porque é quando eles estão começando essa jornada de evolução com muita insegurança, não sabendo se vão dar conta daquilo, se vão estar preparados para aquilo, porque imerso aqui no corpo físico, você não tem mais aquelas informações que tinha antes de encarnar. Está se criando uma nova estrutura de ego, um novo psiquismo, e você não tem certeza se vai conseguir cumprir aquilo que se propôs. E quando morre, a pessoa acabou, está se libertando, está se graduando. A gente deveria se alegrar por ela estar saindo graduada desse planeta escola. Então, essa falta de conhecimento do que a gente está vivendo aqui faz com que a gente crie situações, como eu falei antes, de sofrimento que não são mais necessárias para a gente e para aqueles que vivem com a gente. E nesse momento atual, como é um plano está se iniciando um novo plano de regeneração, a gente está saindo de provas e expiações e entrando num novo ciclo de evolução, que se chama plano de regeneração. Então, nas provas e expiações, a gente vem aqui colher aquilo que a gente semeou. Se você, por exemplo, lá no passado, tirou os recursos de alguém para você viver bem, e aquela pessoa sofreu na penúria, trabalhando no regime de semi-escravidão para você, na vida seguinte é expiação. Você vai viver aquilo, aquela pessoa vai vir no teu lugar e você no lugar dela. E ela vai te explorar assim como você explorou ela. Isso é expiação. Para a gente entender como funciona esse mecanismo. E depois de um tempo vivendo essa expiação, a gente se cansa. Daí a gente resolve mudar e vem fazer uma prova. Então eu venho num ambiente com mais recursos e vou ser posto à prova de não querer ter mais do que eu preciso, ainda de explorar outros para me enriquecer mais. Então eu vou usar essa cota que eu recebi de recursos, de riquezas, para a minha caminhada e para auxiliar aqueles que estão ao meu redor. Isso é uma prova já. E esse plano está se acabando. A gente já mudou. A gente não quer mais esse modelo antigo de se aproveitar das pessoas. Então a gente já decidiu mudar. Mas tudo que foi feito nesses milênios aí, até a gente chegar nesse ponto, ficou arquivado no nosso inconsciente. Então tem muita coisa ruim no nosso inconsciente. E aí um plano de milênios para a gente consertar o nosso inconsciente. Então no nosso inconsciente a gente precisa ir em cada uma dessas memórias e ressignificar o que está registrado lá. São milênios para a gente fazer esse trabalho. E tem gente que está achando que vai se iluminar nessa vida, né? Tem alguns aí que vão sim, mas na humanidade inteira de 7 bilhões, talvez dá para contar nos dedos de uma mão. Mas são seres que já passaram por isso e estão prontos para isso. Não somos nós, a grande massa da humanidade. Então aqui esse texto explica um pouco do que a gente está vivendo agora. É um momento desafiador. A sombra veio à tona. O escondido está sendo revelado e é necessário isso para a gente limpar o nosso inconsciente, para limpar essas sombras. Isso precisa vir à tona, precisa ser visto isso, porque você não muda algo que não vê. A gente só vai limpar algo que a gente percebe. E isso não se refere apenas à situação político-econômico-social, mas a cada, e principalmente a cada um de nós. Por isso que a gente está vendo tanta coisa feia aí nesse mundo. Mas isso é necessário, é o expurgo, os portões do inconsciente foram abertos. Nessa última oportunidade
de mudança. E esses que não quiserem isso, que ainda se comprazem em fazer o mal, que não estão aproveitando essa oportunidade, não poderão mais renascer aqui. Não por uma proibição de alguém, por uma impossibilidade. Não vai mais ter um útero que consiga gerar um corpo para aquele espírito. A vibração dele é tão densa, como eu falei antes dos enjoos, né, que causa na mãe, por uma diferença de vibração. Essa diferença é tão grande que a mãe não consegue gerar um corpo para um espírito que ainda vibra nessa situação desses que se comprazem na maldade, no mal. Então ele não tem condições vibratórias de gerar um novo corpo aqui nesse planeta. Aí vai precisar continuar essa caminhada em outros orbes. Então a forma como reagimos a esse momento revela também as nossas sombras. E isso também não é ruim. Vamos aplicar aqui o autoconhecimento. Tudo que eu vejo lá fora e me perturba está em mim. É a minha reação frente ao que eu vejo lá fora. Então eu já vou trazer isso como conhecimento para a minha mudança. Tudo que me perturba lá fora, eu sei que está dentro de mim ainda esperando uma ressignificação, esperando um olhar mais atento. Tem algo em mim que precisa ser melhorado. Então não é ruim, é necessário. Só podemos limpar a sujeira que enxergamos. Enquanto nos ocupamos em apontar a escuridão lá fora, nos outros, na política, naqueles que atacamos por pensarem diferente de nós, deixamos de agir e transformar o que nos cabe, nós mesmos. Então, sempre que eu direciono o pensamento para fora e critico e reclamo e falo mal, eu estou perdendo um tempo precioso de olhar para mim mesmo e de me modificar. Pense que cada um de nós tem dons e habilidades que servem ao todo. Uns têm uma mente clara e ótimas ideias, outros são ágeis em encontrar soluções criativas, uns sabem usar agulhas para curar, outros têm o dom da oratória, uns amam estar em grupo e iniciar movimentos que se expandam, outros preferem ficar no jardim cuidando de uma única sementinha. O momento requer que cada um de nós descubra seu dom e o coloque a serviço do todo. Então, por menor que seja esse dom, eu não posso embotar ele, eu preciso colocar ele a serviço do todo. Como aquela parábola dos talentos, né? O dono das terras lá saiu e deixou 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. Aquele terceiro, com medo de usar aquele 1 talento, se escondeu, enterrou, né? E aí depois acabou pagando a conta disso, né? Falou, o dono, quando voltou, falou o seguinte: poderia ter pelo menos aplicado esse dinheiro para eu receber juros, né, quando voltasse. Então, com medo disso, ele enterrou o talento dele. A gente não pode fazer isso. Por menor que seja esse talento, essa contribuição que a gente tem, a gente precisa colocar ela a serviço do todo. Porque nós vivemos interligados numa teia. Então, uma pequena ação minha influencia em todo o resto, por mínimo que seja. Ele influencia. A gente não está isolado nesse mundo. Precisamos evitar a armadilha de sermos sugados por essa ilusão coletiva que diz que o nosso destino está nas mãos de alguém que não nós próprios. Então, não é esperar o governo mudar para a gente ter uma vida melhor. Eu preciso mudar para o governo conseguir fazer a mudança. E isso vem lá dos Estados Unidos, não lembro mais qual foi o presidente, né? Não pergunte o que o governo pode fazer por você, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. E a gente sempre fica esperando vir de fora, porque é mais fácil, é mais cômodo, a culpa não é minha, é o governo que é corrupto, por isso eu sofro, coitadinho de mim. A gente sempre encontra uma desculpa, é o governo, ou o patrão, ou a esposa, ou o esposo, ou os filhos. A gente sempre busca fora um culpado, para evitar entrar em contato com o que a gente precisa observar em nós mesmos. Enquanto ficamos aguilhoados pela revolta, reclamando, atacando uns aos outros, alimentando essa onda que causa angústia e medo,
deixamos de fazer a única coisa que poderia ser verdadeiramente revolucionária: existir conscientemente, ser a luz que somos. Não importa a sombra que nos rodeie, estamos aqui para manifestar nossa luz. Uma única vela acesa rompe a escuridão. Então, onde quer que você esteja, seja a mudança que você quer naquele ambiente. Se você é um funcionário, deu tudo de si para dar o máximo que você tem competência ou capacidade para fazer naquele trabalho. Aí sim a gente vai ser reconhecido, vai ganhar uma promoção, vai melhorar. Agora, se eu só fico reclamando que o patrão não vê quão bom funcionário eu sou, mas eu só faço aquilo que me pedem, não houve uma palha além daquilo que está no descritivo das minhas funções, como é que ele vai ver algo que eu não mostro? A gente age como crianças ainda egocêntricas, esperando que os outros vejam quão bom a gente é e a gente não mostra isso. E nos atendimentos a gente percebe algo curioso. Por exemplo, um patrão que explorou um funcionário, por exemplo. Aí hoje esse patrão vem com uma prova de tratar bem aquele funcionário que lá no passado ele explorou. Então esse funcionário hoje, por mais que o patrão trate bem, ele acha que o patrão não está fazendo nada mais que obrigação e ainda não está fazendo bastante, porque ele carrega essa memória de passado onde ele foi explorado. Então, sem esse atendimento, por mais que o patrão faça, por mais que dê além do que o funcionário merece ou produz, para o funcionário nunca vai estar bom, até você fazer esse atendimento, trazer os dois e mostrar, você está colhendo o que no passado lá você plantou, você não foi injustiçado, não foi explorado, você fez isso com ele também. E aí sim as pessoas conseguem conviver, viver em paz, aceitando o que a vida está trazendo. Lógico, não cruzando os braços, eu vou fazer tudo que eu tenho disponível ao meu alcance para melhorar, mas acreditando ou aceitando que vem até mim o que eu preciso, o que eu mereço. Isso em relacionamentos também. Às vezes a outra pessoa lá no passado traiu e agora veio com a prova de ser fiel, mas o outro aqui agora fica com aquela cisma, porque no passado ele traiu, então já fica com aquela desconfiança. Mas se você alimentar essa desconfiança, isso fica tão forte que você vai induzir o teu parceiro a te trair de novo. Sintonia vibratória. Você está pensando tão forte, pensando tanto nisso de que ele vai te trair, que você acaba favorecendo uma situação que ele não veio com a proposta de traição. Então, às vezes, a gente mesmo está plantando dificuldades e sofrimentos nessa existência por conta de não conhecer isso. Então, olhar com um olhar um pouco mais afastado dessa situação, um pouco mais imparcial. Então, se eu entendo esse mecanismo de inconsciente e eu tenho uma sensação de que o meu cônjuge está me traindo, eu vou abrir um atendimento para isso. Porque ele não está fazendo nada racionalmente perceptível que me leve a crer que ele esteja traindo. Nada disso leva a crer, é uma sensação minha só. Então eu vou tratar o que está no meu inconsciente que me faz ter essa sensação. Ok? Estavam muito quietos hoje, não sei se eu falei demais ou peguei pesado. Então o objetivo é esse mesmo, a gente entender o que está fazendo aqui e começar essa mudança. Não adianta só saber, a gente precisa botar em prática. E eu fico aqui quase 1 hora repetindo as mesmas coisas toda segunda-feira de formas diferentes, porque é muito pouca coisa que a gente precisa saber. O difícil é botar isso em prática. Eu faz 1 ano, 2 anos, não lembro, uma pessoa que frequentava aqui veio falar comigo. Depois de um atendimento, ela disse assim, ô Walter, uma coisa que você fala lá toda segunda-feira, só essa semana que caiu a ficha para mim, da maneira como eu falei.
Então a mudança é muito simples, porque não é complexo, não é algo que você precisa entender, uma função trigonométrica ou exponencial, não, é uma coisa muito simples, operações básicas. É o amar ao próximo como a si mesmo, é perdoar, é agradecer, são poucas coisas, mas o problema é a gente botar isso em prática, entender que realmente isso é o melhor para a gente. E começar a botar em prática, como exemplo que ela deu aqui no início da borrachinha no pulso, né? E ficar forçando a estar consciente do que a gente está fazendo. Reclamou, bota para outro lado. E a gente pode fazer isso com outras situações que a gente quer mudar também. Ou seja, estar consciente do que a gente está fazendo aqui. Essa é a proposta. Aí as coisas vão começar a mudar, mesmo que o governo não mude, que o patrão não mude, que a mulher não mude, que o marido não mude. A nossa vida vai mudar. Nós vamos fazer o encerramento aqui. Quem já estiver na terceira presença e estiver precisando de atendimento, permaneça no auditório que será feito o agendamento a seguir. Hoje, após o Vida Consciente, não haverá o curso de autoconhecimento, tá? Outra informação, na quinta-feira, os horários das 19h30 vão ser às 19 horas. O grupo vai precisar sair um pouco antes, então vai ser antecipado. Então, quem marcar quinta-feira, 19h30, venham às 19 horas, tá? Então, o encerramento será feito através de um passe coletivo, um passe de transmissão de energias, através dos passistas, e numa casa espiritualista sempre temperado pela espiritualidade, que sabe o que a gente precisa, e geralmente, ou nem sempre é aquilo que a gente quer, mas mesmo assim não impede de a gente direcionar a intenção dessas energias para alguma dificuldade nossa, para a dificuldade de alguém que vive com a gente. Então, nessa intenção, fechando os olhos, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, desobstruindo qualquer bloqueio energético que esteja impedindo o nosso funcionamento saudável, deixando em cada célula a energia necessária para o seu funcionamento em harmonia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.